Fala jovens, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui com resolução de exemplo para o estudo de vocês. Novamente nós vamos abordar aí um exercício que trata de momento angular. Mais especificamente nós vamos usar para resolver, né, esse exercício o princípio de conservação de momento angular, ok? E é um exercício também do livro texto, lá do Halliday, 10ª edição, de mecânica, né, física 1. E ele está no capítulo 11, o último capítulo do livro, e é o exercício 52. Então vamos ao enunciado. Ele diz assim para a gente, que uma barata de massa m está na borda de um disco uniforme de massa 4m, que pode girar livremente em torno do centro como um carrossel. Então, ou seja, o disco tem a massa igual a 4 vezes a massa da barata, a barata está na borda e ele está rotacionando, aí é como se fosse um disco de música, né? Rotacionando em torno do centro. Tá? Ele diz que inicialmente a barata e o disco giram juntos com uma velocidade angular de 0,260 radianos por segundo. E a barata caminha até a metade da distância ao centro do disco. A. Qual é, neste momento, a velocidade angular do sistema barata-disco? E B. Qual a razão entre a energia cinética K dividido por K0, né? A razão entre a energia cinética, a nova energia cinética e a energia cinética antiga. A energia cinética final e a energia cinética inicial, né? Ele quer que a gente faça essa razão aqui. E na letra C ele pergunta por que a energia cinética do sistema varia. Bom, vamos lá. Então, para entender melhor o que ele está pedindo, vamos fazer um esquema gráfico aqui. O que nós temos é isso. Ó, nós estamos olhando aqui de cima o disco rotacionando, né? Ele rotaciona no sentido anti-horário aqui, com uma velocidade ω0, uma velocidade angular inicial aqui. Então, no instante inicial, a gente tem essa configuração. A barata está bem na borda do disco. Então, eu vou considerar aqui que a dimensão da barata não é relevante para a gente, né? Vamos supor que ela é uma partícula aqui exatamente na borda. Então, ela está numa distância r com relação ao eixo de rotação. E ela também está rodando junto aqui com o disco, né? Ela está em cima dele. Depois de um tempo, ela começa a andar em direção ao centro, mesmo rotacionando, mas ela está andando em direção ao centro. E na hora que ela chega na metade do raio, né, na metade da distância entre a borda e o centro, ou seja, r sobre 2, ele pede para a gente determinar qual é o momento angular agora nesta situação. Então ele provavelmente vai ter uma nova velocidade angular e aí a gente vai ter que calcular então o novo momento angular do sistema. Ok? Então vamos lá, entendido qual é o problema, como é que a gente resolve? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a barata andando, o fato dela andar aqui, isso é uma força interna, né? É um sistema interno. Ela faz parte do nosso sistema. Ou seja, eu não tenho nenhum torque externo sendo atribuído, sendo aplicado sobre o sistema. Não existe torque externo. Todo torque ou qualquer força que esteja atuando é uma força interna. Então, se eu não tenho torque externo atuando, eu posso assumir que o momento angular se conserva. Porque se a gente lembrar do vídeo anterior, por exemplo, ou das nossas notas de aula, o torque é igual, né, o torque externo, a somatória dos torques externos, é igual à derivada temporal do momento angular. Se o torque é zero, significa que a derivada é zero. Então, se a derivada de um termo é zero, significa que ele é uma constante. Logo, então, o momento angular vai se conservar, ou seja, eu posso dizer que o momento angular na situação inicial tem que ser igual ao momento angular na situação final, que é essa com a posição diferente aqui para barato. E eu também posso lembrar que eu escrevo o momento angular a partir do momento de inércia da velocidade angular por essa relação aqui. Ó. Então, L, né, momento angular, é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. Só que o meu sistema é um sistema composto, porque eu tenho o disco girando e eu tenho também a barata girando junto. Ok? Então, assim, eu tenho que escrever o meu momento de inércia como sendo a somatória, desculpa, o meu momento angular como sendo a somatória dos dois momentos. Então, o momento angular inicial vai ser o momento inicial do disco, o momento angular inicial do disco, mais o momento angular inicial da barata. Okay? Então, eu representei dessa forma aqui. E aí, nós vamos escrever cada um deles. Então, aplicando essa relação aqui de momento de inércia vezes velocidade angular, eu tenho que, na situação inicial, seria o momento de inércia do disco vezes a velocidade angular inicial dele, mais o momento de inércia da barata vezes a velocidade angular inicial da barata. E aí, se eu escrever cada um desses momentos de inércia, eu tenho a nossa relação. Como ambos têm a mesma velocidade angular, eu vou colocar ela em evidência. E aí eu preciso agora determinar esses momentos de inércia. A gente lembra que o momento de inércia de um disco rotacionando em torno do seu centro, ele é meio da massa do disco, esse M maiúsculo aqui é a massa do disco, R ao quadrado, que é o raio do disco. Agora, a barata eu vou tratar ela como uma partícula, certo?
Então, o momento de inércia aí é um caso discreto, que é a somatória da massa vezes a posição, né, de cada massa ao quadrado. Só que aqui eu tenho só uma massa, ela é uma única partícula. Então, fica a própria massa dela, m, vezes a distância dela em relação ao centro de rotação, ao eixo de rotação, que é r também ao quadrado. E se eu lembrar, né, que a massa do disco é 4 vezes a massa da barata, então se eu substituir 4m aqui, eu vou ter 4m dividido por 2. Então eu posso escrever a minha expressão como sendo 2mr ao quadrado, momento de inércia do disco, mais mr ao quadrado, que é o momento de inércia da barata. E ambos vezes a velocidade angular. O resultado então é 3mr ao quadrado vezes ômega zero. Agora vamos para a situação final. Então, na situação final, eu tenho momento angular final é igual ao momento angular do disco na situação final, mais o momento angular da barata na situação final também. Novamente, o mesmo procedimento. Momento de inércia vezes ômega final, mais momento de inércia da barata vezes ômega final da barata. E aí eu vou também reescrever. O disco não muda nada a característica dele. O disco continua sendo o mesmo disco. Então, o momento de inércia dele continua sendo o mesmo, só vai mudar a velocidade angular dele, que é a velocidade angular final. Mas o momento de inércia é o mesmo. Agora, a barata muda. Por quê? Porque ela não está mais na distância r. Agora ela está numa distância r sobre 2. Então, aparece aqui r sobre 2 ao quadrado. É a distância dela com relação ao eixo de rotação neste instante agora. Ok? Então, se eu abrir essas contas aí novamente, eu tenho lá que a massa continua sendo 4 vezes a massa da barata, então fica 2mr ao quadrado de novo aqui, mais mr ao quadrado, e aí eu tinha 2 aqui embaixo ao quadrado, então ficou 1/4 de mr ao quadrado, vezes ômega 1. E aí, se eu resolver essa conta, eu tenho que o momento angular final vai dar 9/4, né? Porque se eu pego aqui 4 vezes 2, dá 8, 8 mais 1, 9, e aí o denominador fica 4. Então, 9/4 de mr ao quadrado vezes ômega 1. E aí, o que eu posso fazer é igualar esses dois termos, porque L0 é igual a L1. Afinal de contas, o momento angular é constante. Então, L0, que é 3mr ao quadrado ômega 0, igual a 9/4 de mr ao quadrado ômega 1. Então, m e o r ao quadrado eu posso simplificá-los. E aí eu vou passar esse 4 multiplicando e o 9 dividindo. Aí 3 dividido por 9, isso dá um resultado de 4/3 de ômega 0. O ômega final, né, velocidade angular final, é igual a 4/3 de ômega 0. Ou 4/3 de 0 vezes 260 radianos por segundo. Então, a minha velocidade angular agora nesse sistema é 0,347, né? Fazendo essa conta aqui, 0,347 radianos por segundo. Percebe, então, que a nossa velocidade angular aumentou. O simples fato da barata caminhar aqui para uma posição diferente no disco, ou seja, ela diminuiu o momento de inércia dela, faz com que a velocidade angular aumente. Se a velocidade angular aumenta, vamos ver como é que fica a energia cinética do nosso sistema. Então, vamos para a letra B aí. Eu só vou deixar anotado aqui a letra A, o resultado, que a gente vai precisar dela, tá? Então, ômega 1 aí, o ômega final, a velocidade angular final, é 0,347 radianos por segundo. Então, ele quer essa razão, né? De K1 dividido por K0 aqui. A energia cinética final dividido por energia cinética inicial. E quem é a energia cinética? É um sistema em rotação, então eu tenho energia cinética de rotação do meu sistema, que é meio do momento de inércia, ômega ao quadrado. Eu vou escrever desse jeito aqui só para ficar mais fácil. Por quê? Porque meio de I ômega vezes ômega, o que é I vezes ômega? Isso é o momento angular, né? Não é a expressão do momento angular que a gente escreveu lá no começo? Então eu posso escrever essa relação da energia cinética como sendo metade do produto entre o momento angular vezes a velocidade angular do sistema. Tá? Então eu só reescrevi a energia cinética, que era I ômega ao quadrado. Então se eu abrir esse produto do quadrado aqui, eu lembro que I vezes ômega é momento angular, então fica momento angular vezes ômega dividido por 2. Por quê? Porque na situação zero fica meio do momento angular inicial vezes a velocidade angular inicial. Então fica L0, ômega 0. Já no momento final, no instante 1, aí, eu tenho de novo meio L1, ômega 1. Ok? Então, se eu vou fazer a razão de K1 dividido por K0, ficaria meio de L1 ômega 1 dividido por meio de L0 ômega 0. Aí meio e meio simplifica, ok? Então fica L1 ômega 1 dividido por L0 ômega 0. E lembrando que o momento angular se conserva, eu tenho que L1 e L0 são iguais, então eu também posso simplificar os dois. Logo, a razão entre as energias cinéticas
será exatamente a razão entre as velocidades angulares. E eu já sei agora quanto vale cada uma, porque ômega 1 a gente calculou na letra A e o ômega 0 o exercício nos deu. Então, se eu fizer essa conta aqui, essa razão, eu obtenho a razão entre as energias cinéticas, que é 1,33. Ou seja, como já era esperado, a energia cinética aumentou aí da ordem de 1,33 vezes. Ok? E na letra C ele nos pergunta, né, mais uma discussão. Por que a energia cinética variou? Por que a energia cinética aumenta? Bom, a energia cinética aumentou porque, eventualmente, né, efetivamente, o que aconteceu foi a velocidade estar aumentando, a velocidade angular aumentou aqui. Só que da onde que vem essa energia? A energia, esse aumento de energia tem que ter vindo de algum lugar. E esse aumento de energia vem da própria barata, né? Porque a barata deve ter gastado energia interna, né? Ela cansou para fazer esse movimento. Então ela está perdendo energia para conseguir, né? Ela gasta energia para variar o seu momento de inércia. Ela varia a sua posição, então ela varia o seu momento de inércia, ok? Então é isso. Mais um problema resolvido. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estou à disposição aí. Falou, valeu!